ver se ele vai dar já o... Opa, beleza. Bom dia ao pessoal que chegou, tá? Sejam bem-vindos. Então, como eu havia falado, né, agora no início, eu preparei para nós hoje essa aula, né, se vocês olharem o título aí, vai ser uma aula de exercícios sobre geradores, para até retomar com vocês, né, e verificar alguns pontos que talvez tenham ficado com relação ao exercício, ao conceito. Então, na verdade, vocês vão ver que nós teremos 4 aulas, né? Nós tivemos, na verdade, né, 4 aulas sobre geradores. E é para a gente ir bem tranquilo, como eu sou, como se diz, para não atropelar. Vocês vão ver que a aula 29, que é no dia 30, tá? Quinta-feira, ela vai ser de receptores. Receptores vai ser rapidinho mesmo. Porque se tu pegou a ideia de geradores, galera, para frente vai ser mais tranquilo, tá? Então, para começar a nossa aula, já falando em exercício, ficou da última aula um exercício para a gente fazer. E eu fiz com vocês até, se eu não me engano, até resistência equivalente, né? E faltou a potência dissipada no resistor e o rendimento. Então, ficou esses 2 tópicos, até eu deixei para vocês resolverem, né? Eu não sei se surgiu alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de falar dessa questão, pode ir colocando no chat ali, tá? Que aí eu vou respondendo vocês. Vamos aqui, então, pegar essa questão. O que a gente trabalhou, tá? Nós calculamos a corrente elétrica total, tá aí os cálculos, né? Nós utilizamos a equação de Polier, tá aqui ela, né? Depois de achar a corrente, nós vimos que é 2 amperes. Nós buscamos saber a leitura do voltímetro e nisso nós aplicamos o URI, tá? Poderíamos utilizar a equação do gerador, né? Eu tenho 2 geradores em série que soma as suas DDPs. Isso a gente vai discutir mais um pouquinho ainda em alguns exercícios, tá? Então, se tu calcular separadamente, também daria para depois somar, né? Então, isso aí fica a teu critério. Lembrando que vai ter que usar DDP, a força eletromotriz equivalente, resistência equivalente. E aqui vem um detalhe, tá? Que não sei se ficou claro, mas eu só estou retomando aqui para nós toda a ideia da questão. A resistência equivalente do circuito. Quando eu falo do circuito, eu tenho que considerar a resistência interna, tá? Interna do gerador ali. A Carolina, ela colocou assim: Josi, como funciona um ímetro, né? Ele é um medidor de resistência elétrica, tanto que você mede em ohms, né? O ímetro, eu não consigo nem falar, um milímetro. Essa o slide com as resoluções no qualquer arquivo. Sim, Giovana, eu vou salvar, tá? Essa aula é tanto que eu nem a nova aula que vocês vão ver eu coloquei lá, tá antiga. Mas eu vou depois salvar tudo com as resoluções, tá? Eu coloco lá. Então, ele vai servir, vocês viram que no multímetro, ele também tem essa função de medir a, a resistência elétrica de um material ou de um trecho de circuito, tá? Então, vamos aqui para a última parte. A potência dissipada no resistor, né, de 10 ohms é de 40, né, 40 watts. Bom, como é que eu descubro isso? Como é que eu vou descobrir a potência dissipada? Vocês estão lembrados que a potência ela tem 3 maneiras de ser calculada num resistor, né? Eu posso usar a equação que envolve a corrente e a tensão, vamos colocar aqui, só para relembrar, né? Eu posso usar essa equação, eu posso usar a que tem a resistência, né? Vamos colocar assim, a resistência vezes a corrente, ou
posso usar a que tem a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Qualquer uma delas para um resistor, tá, gente? Para um resistor. Se ele estivesse pedindo para o gerador, aí tu teria que usar específico. Então, para qualquer uma aqui serviria. No nosso caso, como nós temos o valor da corrente, eu acho tanto faz aqui no caso, né? Mas usar essa aqui é mais tranquila, tá? Então, o que nós temos? Temos a corrente, que é 2 amperes, que nós achamos, e temos a DDP. A DDP foi de 20 volts que nós achamos, né? Então, aqui nós temos 40 watts. Fechou. Aqui poderia mudar, né? Aqui eu poderia colocar para vocês o seguinte: a potência dissipada nos geradores. Então, ou tu calcula o total dessa potência dissipada. Como é que eu calcularia, Josemar? Tu tem a resistência equivalente ou a resistência interna de cada um, né? Então, basta usar a resistência do gerador, tá? Então, tu ia achar a potência dissipada. Aqui é a potência dissipada. Agora, o rendimento do gerador, né, que foi tema dessa aula, entre os pontos C e B é de aproximadamente 83,33%. Como é que a gente faz? Vocês aprenderam que o rendimento ele está sempre entre 0 e 1. Né? Não pode dar maior que 1 nem igual a 1. Né? É difícil ter um gerador com rendimento de igual a 1, de 100%. Porque ele sempre vai ter perdas, né, devido ao material. Vocês vão trabalhar com o Fernando rendimento também de máquinas térmicas. Vocês vão ver que o motor de um carro tem um rendimento de 20%. O motor a combustão ele tem baixo rendimento. Já um motor elétrico, né, vocês vão ver que tem um rendimento bem maior. Então são coisas que a gente está avançando na tecnologia, tá? E como é que a gente faz isso? Bom, não sei se vocês recordam, mas o rendimento, voltem lá na aulinha, né? Eu não vou voltar aqui, senão vai ser um trabalhão, mas eu vou colocar a equação. O rendimento ele é calculado pela DDP útil, né? Aqui vai para o circuito, e a força eletromotriz, ou seja, a DDP máxima. E o que ele está pedindo? Ó, entre os pontos C e B. Tá? Então, ele está pedindo o rendimento só desse cara aqui. Josemar, eu fiz em casa e fiz dos dois e deu a mesma resposta. Tranquilo, vai dar, porque os dois são iguais, então o rendimento, mesmo equivalente, vai ser o mesmo. Tentem fazer em casa. Então, qual é a DDP que sai, né? Vamos pensar comigo. O total que está chegando aqui é de 20 volts. Então, eu posso presumir que tá chegando, cada um fornece 10 volts. Como é que tu pode fazer isso, Josemar? Eu não entendo. Vamos lá. Se eu aplicar a equação do gerador só para esse cara, né? Porque nós poderíamos ter aplicado para o equivalente. Notem comigo aqui, ó. Esse cara é 12, esse carinha aqui é 1 e aqui a corrente é 2 amperes. Então, isso aqui, ó, vai ficar 10 volts. 10 volts desse, 10 volts desse, dá 20 volts. Então, notem que está fechando a conta. Deixa eu ver se alguém perguntou aí, que às vezes me perco. Exato, exato. Pessoal, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou retomando aquele exercício que ficou como desafio, tá? Então, Isadora, tá lembrada que a gente fez o URI para cá, ó. Eu sabia a resistência e a corrente. Então, URI 10 vezes 2, 20. Por isso que eu sei que é 20, tá? No caso, ele está pedindo rendimento só de C e B, tá? Então, é só desse cara. Então, eu sei que é 10 volts dividido por 12 volts, que é a força eletromotriz. Tá? Façam aí 10 dividido por 12, né? Vai dar um número entre 0 e 1, né? Então, isso aí vai dar 0,83 e vai, tá?
Então, isso aproximadamente, multiplicando depois por 100, eu vou ter um rendimento, né, de 83,33 aproximadamente por cento. Então, verdadeiro, tá? Certo? Tranquilos. E assim a gente conclui. Se fosse do circuito inteiro, eu faria com associação de geradores? Exato, Carolina. Você faria com associação, se ele pedisse ali. Nota que se tu for fazer, vai dar o mesmo valor, tá? Vamos fazer rápido aqui. Qual é a força eletromotriz equivalente? 24. Qual é a DDP total, juntando os dois que está saindo? 20. Faz 20 dividido por 24. Rapidamente aí, tu vai ver que vai chegar no mesmo valor. Exato, exato, porque são iguais, tá? Perfeito. Agora eu vou encerrar essa aula e vamos só para os exercícios, tá? Se eu entendi, Carolina, que tu colocou, a associação dos geradores, você vai achar a potência dissipada, o rendimento deles, né? De todos eles, no caso aí. Claro que se tem uma potência dissipada em todo o circuito, eu teria que considerar a resistência de todo o circuito, tá? Incluindo a resistência interna. Mas isso aí é um outro assunto que a gente vai discutindo aos poucos. Bom, galera, aqui então eu encerro essa partezinha, tá? Aqui eu tinha deixado uma parte para a gente fazer o exercício, mas vocês têm aí módulo 93, tá? Não 92. E aqui tem os exercícios, tá? Possivelmente vocês já acessaram essa lista na semana passada. Essa semana não teremos lista dessa aula, no caso, tá? Da aula 28, tá? Vai ter só da aula 29, que será na quinta-feira. Então, não esperem exercícios dessa próxima aula que a gente vai trabalhar hoje. Então, aqui eu vou estar parando e vou já colocar aqui. Eu selecionei, né, 5 exercícios, ó, delicinha, aquela coisa que é muito boa para revisar, né? Muito legal de fazer, contando que eu amo física. Tá? Então, vocês têm aí a aula 28, tá? Com 5 exercícios mega interessantes, com uma grande possibilidade de cair em alguma atividade de verificação do futuro de vocês. Não sei, quem sabe, um mundo de possibilidades, mas a gente vai fazer junto, tá? Exato, Victor. Aquelas questõezinhas assim, ó, barbadinhas. Aquela que tu acha que tá sabendo, né? Não, na verdade eu coloquei em níveis assim, tá? Eu coloquei um nível que eu puxo vocês e que é do meu interesse para vocês aprenderem. Então, eu selecionei aqui umas 5 questões, onde eu vou do mais básico até o mais elaborado. Possivelmente a última questão, ou as duas últimas, eu vou deixar como atividade. Por isso que nessa aula não teremos para vocês assim a lista no estudos, porque a própria aula já é isso, né? E como eu havia prometido, é, tipo a prova, exatamente, né? Olha que loucura, pode ser até a prova de vocês. Não sei, para que vá, né? Como eu disse, o mundo é de possibilidades, quem se arrisca e não acreditar. Mas não, né? Sabe que eu sempre coloco uma questãozinha assim, mas não é toda assim na íntegra, né? Não pode ser tão fácil, né, galera? Bom, vamos lá. Então, quais são esses exercícios? A ideia aqui é a gente fazer junto, tá? E trabalhando esse aspecto. E o tempo é curto, né, galera? Muito curto. Então, vamos começar com aquela que só para engrenar a nossa mente, né, nos dá alta estima, achar que está sabendo tudo de física, né? Então, vamos para essa questão. Para um circuito elétrico, incluindo vários percursos fechados, é necessária a aplicação de regras especiais para sua resolução. Bom, ele coloca assim: com base nos conhecimentos sobre eletrodinâmica, é correto afirmar: quando se percorre um resistor no sentido da corrente elétrica, a DDP é negativa e no sentido inverso é positiva. Nossa, o que está sendo dito aí? Eu vou escrevendo embaixo, mas como está gravado, as explicações vão ficando
Eu vou apagando, porque o espaço é bem curtinho aqui. Bom, pessoal, o seguinte, pense num resistor, tá? Isso aqui vocês vão discutir mais para frente. Quando eu ligo ele a uma bateria, tá? Vocês sabem que o sentido que eu vou ligar esse resistor vai dar a polaridade para ele. Então, imagine vocês que eu liguei numa bateria, positivo, negativo. A corrente ela vai fluir, então, do positivo para o negativo, certo? Então, significa que, olha aqui, ó, o que, que ele está falando? Quando se percorre um resistor no sentido da corrente, a DDP é negativa. A DDP que eu vou enxergar aqui não vai ser negativa, ela vai ser positiva, porque a corrente sempre vai entrar no positivo e sair no negativo dos receptores, no caso, o resistor aqui. Tá? O resistor é um receptor. Então, sempre que a gente segue o sentido da corrente, a gente vai aferir uma DDP positiva. Já aconteceu com vocês, até no simulador, quando eu inverto as perninhas ali, parece que dá uma tensão do menos 12 volts, menos 9 volts. Por que que dá negativo? É porque eu estou verificando se eu estou no sentido oposto da corrente ou não. Então, aqui o que está errado nessa alternativa é quando ele fala assim, ó, quando eu estou analisando o percurso da corrente elétrica no resistor, né, a DDP é negativa? Não, ela é positiva e no sentido inverso ela vai ser negativa, entendeu? Tá? Então, é a única coisa. Então, essa aqui ela está errada nesse aspecto, não pode ser verdadeira. No gerador, o rendimento elétrico é expresso pela razão entre a DDP, que mantém os seus terminais, e sua força eletromotriz. Vamos recordar? Bom, aqui eu falei da letra A, né? Vamos ver se eu consigo deixar as anotações aqui bonitinho para vocês. Como ela é teórica, eu nem me toquei de colocar para vocês um espaço para os comentários. Mas daqui. O que que acontece? O que é rendimento que a gente acabou de fazer? Rendimento é a razão da tensão útil, o que chega, o que realmente vai para o circuito, e da sua força eletromotriz. Então, pela lógica que a B, no gerador, o rendimento elétrico é expresso pela razão entre a DDP, que mantém seus terminais, e essa força eletromotriz, correto. Então, achamos a certa. B é a resposta, tá? Agora as outras, por que estão erradas? Vamos só analisar rapidamente. A potência máxima fornecida por um gerador corresponde a uma corrente de intensidade igual à intensidade de corrente de curto-circuito? Errado, errado. Quando eu falo em potência máxima fornecida por um gerador, né, correspondente, tudo depende da lógica aqui. O que que nós temos? Quando eu falo uma potência total, eu estou falando da força eletromotriz vezes I. E não é a corrente de curto-circuito. Tá? A corrente de curto-circuito é quando é tipo o limite. Eu levei esse gerador ao limite. Então não está associado a isso. Tá? Tanto que vocês não vão ver na equação a corrente de curto-circuito, que não é para chegar aí. Tá? Então eu levei o estresse dessa bateria. Então não pode ser corrente de curto-circuito. Tá? Essa é a lógica. Tá? Eu estou fazendo, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a ideia aqui é revisar os conceitos, tá? A gente está pegando do mais básico, abrindo toda ela e depois a gente vai ter questões com cálculo. Já esses dois pontos aqui, vocês não estudaram, tá? Mas quando a gente fala em lei de Kirchhoff, é um método para resolver circuitos mais complexos. Vocês vão ver depois de estudar receptores. Então, a segunda lei de Kirchhoff diz que a soma das intensidades das correntes elétricas que chegam é maior que a soma das intensidades correntes que saem. Vocês vão ver que isso aqui está associado à quantidade de corrente que entra e sai dentro do circuito. Neste caso, elas estão erradas porque justamente vocês não viram e que está invertida as leis aqui, tá? Isso aqui vai ficar mais claro quando eu chegar lá, mas o que me interessava é vocês saberem essa ideia aqui do gerador. Então eu não vou entrar em detalhes dessa aqui, vamos para o que interessa. Isso aqui vai interessar logicamente mais para frente, tá? Agora se eu explicar vocês vão ficar boiando. Vamos para essa questão aqui
que é outra delicinha, ótima de fazer numa terça de manhã. Então, deixa eu ver ali, tá? Tá, a C dá 1. A potência máxima fornecida por um gerador corresponde a uma corrente de intensidade igual do curto-circuito? Não, ele tá, ó. A potência máxima não é dada pela corrente de curto-circuito, tá? Quer dizer, quando dá curto-circuito, ele vai só aumentar a corrente, mas ele vai fritar tudo. Isso não é uma energia que está sendo utilizada, vai ser gastada rápida, tá? Vai ser desperdiçada. Na verdade, ela vai ser dissipada, porque vai aquecer tudo. Então, não está associado com a corrente de curto-circuito, tá? Certo? Então, a única coisa que está errado na C é que ele está associando a corrente de curto-circuito, e não é com corrente de curto-circuito. Bom, essa aqui do Enem 2016. Essa aqui eu acho que, se bobear, tem até na apostila de vocês. Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas. Tá? Aqui só faltou o seguinte. Como eu copio do arquivo, ele copiou, os números não saem como, vamos dizer assim, com imagem, né? E aí ele não pega. Então, especificações técnicas. Que especificações técnicas nós temos? Eu tenho que 6 volts e 12 watts. Tá? Isso que faltou aqui, tá? Então, essa lâmpada, ela funciona com 6 volts para ter uma potência de 12 watts. E um conjunto de pilhas, né? De quantas pilhas? 4 pilhas, tá? De 1,5 volts cada. Então, só faltou esses dados aí, básico, né? Parece que sem eles tu conseguiria fazer. Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Então, pensa comigo. Cada lâmpada, ela tem 1,5 volts, tá? 1,5 volts. Para eu acender essa lâmpada com maior brilho, vamos pensar, eu tenho que chegar no limite de 6 volts. Como eu devo associar essas 4 pilhas para que tenha esse padrão aqui? Qual seria a resposta para vocês? Diga-me. Qual seria a lógica? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Qual que seria a lógica aí? Como é que eu devo associar? Será que eu associo em série e paralelo, como na A? Será que eu associo somente em paralelo? Será que eu associo somente em série? Qual é a ideia de vocês? Ótimo, em série. E qual seria a tua resposta, Carolina? Qual que tu acha? No caso aí, então. A C? Tá, ótimo. Vamos ver o porquê? Então, pensando na ideia. Esse cara aqui, a Carolina falou que é a C. Então, cada uma tem 1,5 volts. Tá? Então, o que que acontece? Se eu somar esses caras aqui, ao total vou ter 6 volts. Então, é o que mais vai me dar maior tensão e, logicamente, maior brilho. Por isso que a C é a correta. As outras, por que que não estão corretas? Vamos olhar para a E. Aqui está a E, tá? Elas estão ligadas como? Elas estão ligadas em paralelo. Então, em paralelo, tu sabe que não soma a DDP. Então, na verdade, aqui a lâmpada vai estar recebendo só uma partezinha de todas elas, né? 1,5 volts. Então, essa aqui que vai ter menor brilho. As demais, olha quanto que nós vamos ter. Aqui está esses três em paralelo, 1,5 volts, e essa 1,5 volts em série com elas. Então, tudo isso aqui está fornecendo 1,5 volts. Mais 1,5 volts, nós teremos, vamos botar aqui, ó, DDPA, 3 volts. Aqui eu vou dizer que é DDP-C, que é da alternativa C, é 6 volts. Aqui, E é 1,5. Tá?
E, logicamente, no restante vai dar a mesma ideia, né? Aqui vai dar, juntando as duas, 3 volts. 3 volts, aqui 3 volts também, mas como está em paralelo, então a DDP da alternativa B é 3 volts, né? E aqui também, tá? Aqui vai dar 3 volts ao total aqui. Como estão em paralelo, 1,5 de cada uma, da cada associação vai dar 3 volts. Alguma dúvida aqui? Tem diferença, Natália está perguntando, tem diferença entre o brilho fornecido e a forma de associação? Tem, Natália. Sabe por quê? Quando você liga essas pilhas, dependendo do que tu quer, tipo assim, eu quero maior corrente, porque maior corrente vai me dar maior energia para a lâmpada funcionar melhor, ter maior brilho. Então, logicamente, eu vou ter que associar em série. Que nem numa lanterna. Numa lanterna, se tu já viu aquelas lanternas grandona, né? Que hoje em dia a gente usa celular, né, cara? Olha que doido. Tem algumas coisas que parece que vão desaparecendo, né? Mas eu tinha umas lanternas que são grandonas, assim. E elas, tu ligava o quê? 3, 4 pilhas, né? Em série, para dar maior corrente, maior intensidade. Lógico que essas pilhas vão gastar mais rápido. Agora, se tu associar em paralelo, tu não tem uma potência tão grande, uma energia tão grande, mas tu tem uma capacidade, uma durabilidade maior, tá, Natália? Então, como eu vou associar, isso vai alterar o brilho, sim. Ainda mais as especificações. Foi dadas as especificações aí da lâmpada, quer dizer, eu que coloquei ali, né, que eu que lembrava. Então, mas sem saber isso não tem como, tá? Então, em série tem mais corrente. Perfeito, isso. Por que tem mais corrente? Porque aumenta a DDP. Lembra que corrente e DDP estão diretamente ligadas. Aumenta um, vai aumentar o outro. O que controla isso é o material, porque o material tem uma certa resistência. Tá? Às vezes tem um material com uma resistência tão alta que tu aumenta a DDP, mas não aumenta tanto a corrente. Certo? Só em materiais ômicos que a gente sabe que vai aumentar na mesma proporção. Tranquilo. Vamos para o próximo, para a gente trabalhar de boas, bem sossegado. Então aqui eu vou pegar a próxima questão, que é top. Essa aqui é top, master, mega louca de fazer. Deixa eu ver aqui se eu separei até um espaço para ela. Olha aqui como é importante. Então, olha aqui, galera. Eu vou ler lentamente, né? Para a gente poder trabalhar em cima dela. Lógico, eu tenho aqui essa questão, a 4 e a 5. A 5, pelo jeito, não farei, né? Então, vai ficar aí para a galera tentar fazer em casa. Então, unidades hospitalares utilizam geradores elétricos para se prevenir de interrupções no fornecimento de energia elétrica. Considerando-se um gerador elétrico de força eletromotriz de 120 volts e resistência interna de 4 ohms, que gera potência elétrica de 1.200 watts, quando ligado a um circuito externo. É correto afirmar, com base nessas informações e nos conhecimentos de eletricidade, que... Vamos começar pela teoria aqui. O gerador elétrico transforma energia elétrica em outras formas de energia. O que vocês acham? O gerador, nós sabemos que ele gera tensão e transforma energia. Mas ele transforma outras formas de energia, tipo mecânica, térmica, luminosa, em elétrica. Então, o que está errado é o que ele está falando dessas transformações. Então, a A não está certa. A diferença de potencial elétrico entre os terminais do gerador é igual a 110 volts? Como que a gente vai descobrir isso? Bom, eu tenho as seguintes informações. Eu vou fazendo aqui, tá? Que eu acho que é até melhor. Então, me ajudem aí. Nós temos a DDP. Desculpa, não é a DDP aquilo ali, né? Aquilo ali é a força eletromotriz. Então, olha aí, ó, já
Quase errei. Então, olha, a força eletromotriz de 120 volts e eu tenho uma resistência interna de 4 ohms e nós temos uma potência elétrica, tá? Uma potência elétrica, gera uma potência elétrica de 1.200, tá? Bom, pela lógica aqui, o que está acontecendo, gente? Ele deu para nós aqui a potência total, a potência gerada mesmo, né? Então, o que nós podemos fazer é achar a corrente elétrica primeiramente, né? Como é que a gente acha a corrente elétrica aqui? Uso essa equação. Mas, Josemar, como é que tu vai usar essa equação? Por quê? Se eu quero achar quanto de DDP está chegando no circuito, eu tenho que achar a corrente para depois usar nessa equação. Porque na B ele está pedindo basicamente é o seguinte: quem é esse cara aqui, ó? Quem é esse cara? Então vamos lá. Eu tenho 1.200 de potência, tenho a força eletromotriz de 120 Z. Então a corrente elétrica é de 10 amperes, certo? Achamos a corrente elétrica. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tem diferença entre o brilho, tá? Então, assim, ó, tem uma coisinha que vocês têm que cuidar aí, Carolina e Natália. Eu não sei se vocês estão associadas às perguntas, tá? Quando você fala em resistores, associação de resistores, o que que nós temos? Ó, toma cuidado que eu acho que tem uma confusão na cabecinha de vocês, tá? Quando eu associar resistores em paralelo, eu estou diminuindo a resistência, eu tenho mais potência. Isso não é a mesma coisa em associação de geradores, é um outro princípio, tá? Não confunda as duas coisas. Quando eu tenho a associação de resistores em série, eu estou aumentando a resistência, diminuindo a corrente, menor potência. Agora, quando eu tenho associação em série de geradores, eu estou aumentando o quê? Uma quantidade de volts, consequentemente a corrente. Vocês estão trabalhando com dois componentes diferentes, então não pode comparar os dois. A lógica não é a mesma. Eu estou falando de resistores na aula passada e agora nesse caso vai ser de geradores, tá? Isso é uma confusão que é clássica na cabecinha de vocês. Por isso que é bom perguntar mesmo, tá? Então, tome cuidado, né? Quando tentar, isso vai confundir a cabecinha de vocês. Agora a gente está falando de geradores, então o princípio é outro, tá? Então, o série e o paralelo, a ideia de como ligar é a mesma de resistores, um único caminho, né? A independência de cada um. Mas o que está acontecendo, o princípio de funcionamento, aí é bem distinto, bem diferente, tá? Bom, beleza. Achamos a corrente elétrica aqui. Achamos a corrente. E agora é só aplicar. U igual a 120 menos 4, que é a resistência interna, vezes 10. Isso aqui vai dar 80 volts. Olha como ele perde, né? Ele está falando 110 volts. E, na verdade, é 80 volts, né? Então, essa aqui está errada. Uma coisa assim, pessoal, não sei se vocês um dia tiverem oportunidade de usar o multímetro em casa, verifique a tensão na casa de vocês. Quando o bairro cresce demais, a tensão que chega ali às vezes não chega nem a 220, é menos, né? Só para vocês terem noção, chega no nosso bairro aqui quase, sei lá, 1.000 watts. Só que aí tem um transformador que consegue diminuir isso, essa tensão, para chegar ali. Porque lá na hidrelétrica, Josemar, por que que não faz lá na hidrelétrica sair 220? Imagina quanta perda ia chegar aqui, acho que 10 volts. Por isso que eles têm que gerar uma tensão alta que vai tendo perdas. Vamos lá, o Guilherme está perguntando, professor, como que eu sei
se o 1.200 é a potência total e não a potência útil? Ótimo. Essa é uma pergunta que causa dúvida nessa questão aqui, principalmente. Olha aqui, ó. Ele deixou bem dessa maneira aqui, ó. Que gera potência elétrica. Se ele colocasse aqui, alguém está com o microfone aberto aí. Deve estar deitado ou tomando um café, um bolacha molhado no leite. Deu um gole agora. Imagina, eu escutei tudo isso, né? Vamos voltar aqui. Gera. Se ele colocasse para vocês assim, ó, que fornece uma potência elétrica, aí, fornece para o circuito. Tá indo aquela potência, tá? Então, só na palavrinha aqui, olha a aula do Ricardinho, já resolveria tudo. Tá? Certo? Entendeu, Guilherme? Então, tá no gera, tá? Natália, eu não poderia descobrir o I por aquela fórmula das resistências, porque eu não tenho a resistência externa. Assim, Natália, a equação de Pouliot não daria. Não daria porque eu não tenho resistência externa. Eu ia ficar com uma incógnita. Ele só fala que liga esse gerador em um circuito externo, mas não me deu resistência externa. Então, é um caminho que ficaria complicado, tá? Então, não seria o melhor caminho. Então, o que ele deu? Ele deu potência total, né, gerada, a resistência interna ali, né? E a força eletromotriz também. Então, usando a potência, consigo achar a corrente, tá? Meu Deus, passou. Vamos lá. Bom, aqui a gente já matou essa. A intensidade da corrente elétrica que circula através do gerador é igual a 8 amperes? Logicamente que não, tá? Não é, porque nós já descobrimos a corrente que é 10 amperes. A potência dissipada em outras formas de energia no interior do gerador é igual a 512 watts. Então, a potência dissipada. Como é que eu descubro potência dissipada, gente? Potência dissipada, ela é dada pelo seguinte, num gerador. É a resistência interna vezes a corrente, ao quadrado. Então, vamos calcular aqui. Potência dissipada. A resistência é 4. A Elita me botou pressão. Então, eu estou bem apavorado. Bem louco. Então, olha aqui, ó, 100, certo? Isso dá a um total de 400 watts. Meu Deus do céu. Certo? Achamos aqui a potência dissipada. E não é 512. Então, pela lógica, sobra essa. Será que essa é a nossa resposta? Vamos lá. Então, a potência elétrica que o gerador lança, olha aqui, Guilherme, ó, que você me perguntou, gerador lança, fornece, utiliza, ele vai estar nas palavras. Então, como é que eu sei a potência? Tu sabe que, não sei se vai ter espaço aqui, mas tudo bem. A potência total é igual à potência útil mais potência dissipada. Nós temos como descobrir 1.200 igual a potência útil mais a potência dissipada, que é 400. Então, isso aí vai dar quanto? Quanto que é a potência útil? A potência útil será de 800 watts. Tá? Então, por isso que a resposta é a letra E. Pode também. Perfeito, Carolina. Pode também, pode também. Só que a DDP dissipada, né? Não a potência dissipada, mas ele pensou certíssimo, tá? Para te saber quantos volts estão sendo roubados. Também daria. Nem pensei nisso. Que daria para te. Na verdade, o que a gente fez aqui na equação do gerador, tá? Muito bom. Galera, então nem precisou usar esse espaço. Vamos para. Eu tenho 4 minutos de pura emoção com vocês, respeitando o horário. A ideia era deixar duas questões aí para vocês, né? Como atividade da semana. Então, aqui, ó, um gerador de FEM eletromotriz, tá?
ali aquele íon, novamente, ele distorce ali. Isso aqui é a força eletromotriz, tá? Força eletromotriz e resistência interna R. Fornece uma potência de 120 watts. Opa, apareceu o que eu estava escutando aqui. Agora não sai. Tá, tudo bem. Então, o que acontece? Sabendo que a potência dissipada internamente no gerador é de 24 watts e a corrente no circuito é de 2 amperes, assinale o que for correto. Enquanto vocês vão pensando nesses minutos, eu quero que vocês me ajudem aqui, tá? Então, eu vou separando os dados aqui. Nós temos uma potência de 120 para uma lâmpada. Então, um gerador de força que eu não conheço e nem resistência interna que desconheço. Fornece uma potência de 120. Olha aqui, ó. Fornece. Se ele fornece, eu sei que é a potência útil de 120 watts para uma lâmpada incandescente. Sabendo que a potência dissipada internamente no gerador, a potência dissipada no gerador é 24 watts. E a corrente no circuito é de 2 amperes. Então, qual é a potência total? Bom, vamos começar. A 0,1. Como é que eu sei que a 0,1 será que está certa? A 0,1, para descobrir a potência total, vamos lá, potência dissipada mais potência útil. Mas Josimar, tu falou que a potência útil mais dissipada, eu sei, pessoal, é a mesma coisa, ali não vai alterar. Quem é aqui? Potência dissipada, 24 mais 120, tá? Isso vai dar 144. Fechou? Certíssimo. Perguntas? Deixa eu ver. Vamos lá. 02. A resistência interna do gerador é de 6. Buenas, gurizada. Como é que a gente descobre esse negócio? Bom, para descobrir isso, vai ser barbada. Barbadinha, barbadinha. Quem é a potência dissipada num gerador? R vezes I ao quadrado. Potência dissipada é 24. A resistência eu quero descobrir, né? A corrente foi nos informado que é isso aqui, tá? Então, como é que fica isso? Vai ficar o quê? Rzinho 24 dividido por 4 dá 6 ohms. Fechou? Olha aí, que interessante. Ai, cheguei a cansar, faltou um copo d'água aqui, mas vamos lá. A FEM do gerador. Como é que eu descubro a FEM do gerador? A FEM do gerador, como que vocês poderiam calcular? Podemos calcular através do quê? Tá? Da equação do gerador. Porque nós temos todos os elementos aqui, né? Penso eu, confiram comigo. Por que a gente não usa a potência útil? É porque assim, a potência útil, se tu lembrar, a potência útil, a potência útil é dado por isso aqui, ó, Thales. Não tem resistência interna. Desculpa, não é força eletromotriz. Eu me perdi no pensamento. É DDP, tá? É pio, né? Você sabe que é o pio, tá? Bom, vamos fazer aqui. Então, só para ver. Meu Deus, já está na hora de acabar a aula. Força eletromotriz. A fim de força eletromotriz. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos... Deixa eu ver aqui se eu não me enganei. Ah, tá. Assim, ó. Vamos usar ela, mas para isso, eu acho que o Thales aqui tá falando uma coisa que eu não me toquei. O que a gente pode fazer? Podemos usar essa potência útil e o pio,
para achar a DDP. Então, antes de colocar aqui, vamos ter que usar, né, 120 igual a corrente U. Então, eu sei que o U é 60 volts, tá? Mas, ó, não é isso aqui. Isso aqui é a FEM, tá? Então, aqui eu só vou terminar essa, pessoal, e vou deixar para vocês fazer o restante, tá? Então, só vou terminar essa conta aqui. Então, 60, tá? Ó, tome cuidado, que esse 60, ele está falando que é a força eletromotriz, e não é. Eu usei o pio aqui, tá? Ó, a resistência interna, nós descobrimos é 6, a corrente é 2, certo? Isso aqui, tu fazendo a força eletromotriz, tá? Vai dar 72 volts. Então, essa tá errada. O rendimento eu vou deixar para vocês. O rendimento você vai fazer naquela equação. Bem rapidinho aqui, ó. U sobre E. E como desafio, que beleza, faltou uma questão então, como previsto. Vocês vão fazer essa aqui. Essa aqui eu só vou resolver no plantão, tá? Então, eu termino por aqui. Lista de exercício vocês têm, que são os outros, né, dos outros módulos. Não teremos uma lista específica dos estudos aqui, tá? Desculpa se foi rápido, mas eu acho que é isso, galera. Um abraço a todos, obrigado pela presença. Até quinta-feira com a parte de receptores, tá? Tchau, tchau, pessoal. Boa aula aí.